uma live no último sábado, transmitida pelo YouTube. 8h12, agora sim a gente vai ter mais detalhes sobre essa ação da oposição, sobre a ação do deputado Lindbergh Farias contra Jair Bolsonaro após a escrita e depois leitura desta carta. Vamos acompanhar. Olha, entrei com pedido de revogação da prisão domiciliar do Jair Bolsonaro. São vários descumprimentos cautelares. A última foi essa que você viu. Jair Bolsonaro entrega uma carta. E essa carta é lida nas redes sociais do Flávio Bolsonaro. Só que essa é uma das proibições das cautelares. Jair Bolsonaro não pode falar nem da rede dele, nem das outras. Agora, a pergunta minha, por que eles tomariam um risco como esse? Porque estão mudando a estratégia. Olha, esse é um ponto importante que eu queria que você entendesse. A campanha do Flávio Bolsonaro não pegou, não anima, não estimula a militância. Ele se enrola muito. E aí, é como se eles estivessem trocando de candidato. O candidato não é mais o Flávio. O candidato é Jair Bolsonaro. É isso que eles estão tentando fazer. Veja, no começo da campanha, Flávio Bolsonaro, ele tentava dizer, olha, não sou igual ao meu pai. Eu sou um Bolsonaro moderado. Agora não. Agora ele virou porta-voz. Essa é a mensagem mais forte da carta. Flávio Bolsonaro é porta-voz. O porta-voz não tem vontade própria. O porta-voz transmite o que a pessoa, no caso, o verdadeiro candidato, fala. Eles tentam imitar de forma primária o que aconteceu na Argentina. Você sabe que na Argentina o Perón estava exilado na Espanha. Ele nomeia Héctor Câmpora, um dos seus principais assessores mais leais, como porta-voz. E o Héctor Câmpora era o porta-voz do Câmpora. Foi ter eleição em 73. Perón não podia ser candidato. Quem foi o candidato? O porta-voz. Igual a Flávio. Flávio é o porta-voz, que é candidato. E era assim. Era Héctor Câmpora no governo, Perón no poder. Na Argentina, funcionou para eles. O Câmpora ganha a eleição, eles anistiam o Perón, que volta para a Argentina, chama novas eleições e é eleito. Situação que não tem paralelo com a nossa. Mas eu quero chamar a sua atenção. O exemplo histórico que eles estão se mirando é da Argentina de 73. É nesse movimento de Perón e Héctor Câmpora. E o que está acontecendo aqui é que Flávio Bolsonaro deixa de ser aquele candidato que tentava se vender com diferenças com o pai e passa a ser o porta-voz. É como se o Jair virasse candidato. Agora cabe ao Supremo revogar a prisão domiciliar ou deixar esse pessoal continuar descumprindo as cautelares, porque se ele é porta-voz, com certeza outras mensagens como essa virão. Muito bem, 8h15, só uma pequena correção, falei líder da oposição, ele é um dos líderes do governo. 8h15, Walter, queria ouvir a sua opinião em relação a isso, porque eu acho que Lindbergh esqueceu de falar de um exemplo aqui do Brasil também. Lá em 2018, quando o Lula estava preso, quem o representou nas eleições foi Fernando Haddad, inclusive funcionando também como uma espécie de porta-voz. Claro que não havia todas essas proibições, né? Enquanto esteve preso, o Lula concedeu até entrevista, mas você acredita que há paralelos também na situação que Fernando Haddad enfrentou em 2018, quando Lula estava preso, e agora Flávio Bolsonaro representando de alguma forma o pai nessas eleições? Ítalo, é um paralelo até um certo ponto, né? Porque, de fato, o Haddad, na campanha dele, nunca colocou como uma das suas bandeiras libertar o Lula depois de eleito, né? Ele não sinalizou qualquer coisa nesse sentido, que depois viria alguma ação do ele eleito, viria uma ação do governo para devolver a liberdade ao Lula e tal, etc. Isso nunca esteve na pauta de campanha do Haddad e está na pauta de campanha do Flávio. E aí, o deputado Lindbergh, eu acho que ele é infeliz quando usa esse exemplo. Primeiro, porque é um exemplo de um partido e um grupo de esquerda na Argentina. Então, ele está dizendo que a esquerda também faz esse tipo de coisa quando lhe convém. E depois, porque aí é um exemplo exato, porque esse pessoal fez a campanha dizendo que ia devolver as condições de elegibilidade do Perón e fez isso depois de eleito. Então ele pega um exemplo de esquerda para mostrar o grupo do ex-presidente Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro está fazendo. Então eu acho que o paralelo, assim, e o Lula, precisa a gente reparar isso também, o Lula não tinha, ao contrário do Bolsonaro, não tinha cautelares impondo, porque o Lula não foi preso por nenhum tipo de ação antidemocrática, ele não foi, as questões dele eram relacionadas sim à questão de dinheiro, à corrupção.
Então, ele não teve imposto a ele nenhum tipo de imposta, nenhum tipo de restrição para que ele se movimentasse politicamente, para que ele fizesse carta, para que ele se reunisse. Por isso que ele fazia livremente, porque a justiça permitia que assim fosse. No caso do Bolsonaro, não, ele está submetido a limitações legais, porque os movimentos dele foram identificados como antidemocráticos. Eram movimentos para desestabilizar o processo democrático, o próprio processo eleitoral. Então, digamos assim, as semelhanças entre os casos do Haddad, Lula e Bolsonaro, Flávio, nesse momento, elas vão até um certo ponto. Desse ponto em diante, eu acho que precisam ser analisadas a partir do que é a realidade do momento. E na realidade do momento, há pontos que são diferentes, e esses pontos é que determinam que alguma coisa de fora do legal está sendo feito através dessa movimentação da carta lida no sábado à noite pelo Flávio Bolsonaro. Feito, Walter. 8h18, muito